vocês? Ótimo domingo para todo mundo. Eu estou aqui hoje na minha mesa da bagunça, dos replantios. A visão é grotesca. Mas todo lugar e todo canto tem que ter uma mesa onde você faz replantes, bagunça, né? Eu tenho a minha, não sou diferente de ninguém. É o meu canto operacional. O meu canto operacional. Hoje eu tirei algumas plantas daqui para esvaziar mais, levei para dentro de casa e desocupei mais aqui. Então, pois eu tô fazendo uma jardineira com algumas plantas que estavam aqui aguardando replante há mais de mês. Hastes florais, ainda tem mais ali pra pôr aqui. Deixei já um buraquinho. Eu não mostrei plantando uma por uma não, pra não ficar chato o vídeo, né? Mas quem gosta de ver eu fazendo replante, já tem um vídeo aí no canal, um anterior a esse, onde eu planto o meu sedum, Harry Butterfield. Pois é, lá, o antigo sedum Brasil. Pois é, lá. E então, hoje eu não mostrei plantando uma por uma não. Mas aqui eu tô com, até aqui ó, essa jardineira tem mais ou menos 12 a 14 centímetros de altura, por mais ou menos uns 28 por aí de comprimento e mais ou menos 12 de largura. E aqui, mais ou menos 3 dedos ela tem de dreno. O dreno que eu uso, gente, é isopor, tá? Isopor, carvão, pedra, tijolo quebrado, ó. Só que tem um problema, se o vaso vai ficar suspenso, eu só uso carvão e isopor, pra não pesar, tá? Mas se o vaso vai ficar térreo, no chão ou em cima de alguma mesa, e eu posso usar um pouco de tijolinho quebrado, né? E algumas britas, pedras britas que tá aqui no meio, tá preto por causa do carvão, né? Que o carvão faz ficar preto. Então é o seguinte, a maior parte é o isopor mesmo, que vem com móveis. Eu quebro, debulho ele, tenho muitos ali. E a minha vizinhança aqui toda sabe que eu uso isopor, e aqui em casa parece um bota fora de isopor, mentira. Mas aí sim, aí olha, eu vou debulhando eles mais ou menos em grão, assim, ó, e põe na metade dos vasos. E se o vaso for muito grande, mais isopor ainda eu uso, tá? Ajuda a ficar leve, né? E outras suculentas, nem todas têm raízes profundas. Quase todas as raízes delas são rasas, curtas, né? Então, não é todas, é claro, lógico, todas seria exagero meu, mas boa parte delas. E outra, eu reaproveito, como não tô tendo, graças a Deus, ultimamente não tô tendo caso de nematóides, eu reaproveito os isopor. Como que eu faço, gente? É o seguinte, eu já tenho uma peneira grossa aqui em casa, que já fica em cima de uma bacia grande, né? E aqui, ó, uma bacia bem grande, dessas bacias descartadas já de cozinha, né, de casa, né, de uso doméstico. Essa é muito grande, essa era da minha avó, hein? Muito grande mesmo. Ela tem nada 80 centímetros de diâmetro. E eu ponho a peneira, você vê que a peneira tá em cima dela aqui, ó. Tá vendo? Essa é peneira grossa, aquela da trama bem grossa. Peneira mesmo de pedreiro, trabalhar. Essa é minha, eu comprei e paguei com meu dinheiro. Mas o povo aqui em casa usa ela também, de jeito. Então, essa é a mais grossa que existe, tá? Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou desocupar um vaso com planta, eu já jogo aqui em cima. Daí eu já peneiro, já tiro os isopor, reaproveito o carvão e o isopor, o que fosse de dreno. E só passo o ralo mais para baixo que eu reaproveito. Eu adubo novamente, né? Chego mais adubo nele, no substrato. Se ele tiver muito, digamos que, se ele não tiver bem drenante, eu coloco um pouco mais de arroz, palha de arroz carbonizada, mais perlita e essas coisas e misturo, mais carvão triturado e misturo. Mas quase sempre não tem necessidade, porque é substrato já da nova geração.
Então costuma ter ainda muita areia. Tem muita areia. Aí por causa de ter muita areia, porque eu usava muita areia no meu substrato antigo, né? Aí eu compro o saco de substrato que vem totalmente para suculenta. Daí eu misturo aqui no meio e continuo drenante. É bom porque como meu estado aqui, minha cidade é uma cidade de temperatura alta, muito quente. Então o que eu faço? Durante o meio do ano todo, as plantas sofrem com calor excessivo. Então não pode usar um substrato muito drenante, não. Então o que eu faço? Eu compro esse aqui, da Terral, do saco roxo. E ele já vem pronto pro plantio. Olha, mas ele é muito rico em casca de arroz. Tem mais casca de arroz do que perlita, do que o resto. Então eu misturo ele nesse meu substrato, como eu disse, que tem arenoso. Pra ajudar no dreno, porém a areia aqui é indispensável por causa do calor excessivo do meio do longo do ano, tá bom? Então aqui fica um substrato drenante, porém com um pouco de areia e muito pouca terra de adubação, aquela terra, que eu esqueci o nome dela, terra adubada. E se possível, na época das chuvas, é bom evitar o esterco, o adubo com esterco de galinha e de gado, se possível. Agora, se o seu cultivo for coberto com sombrite e plástico, principalmente com plástico, beleza? Fica a seu critério. Mas o meu aqui não é. O meu cultivo é ao tempo. E por ser ao tempo, eu não posso abusar do esterco. Porém, eu tenho aqui um saco de esterco aqui que fica guardado para a hora da seca. A época das secas aqui para mim começa em maio. Em março, por aí já começa, né? Então, mas até maio ainda dá uma chuvinha. Então, essa chuvinha que dá em maio não é prejudicial mais para as plantas, né? E a partir de então, até outubro, eu vou usando esterco. Porém, o esterco vai ficando fraco, e quando chega outubro, eu retiro totalmente o uso, suspendo totalmente o uso de esterco nas minhas suculentas. Por causa do Gnats. Quem sabe o que é o Gnats aí? É um fungo chamado fungo Gnats, que dá nas suculentas e em outras plantas. Principalmente alguns tipos de folhagens de caule mais bulboso ou de caule mais suculento. Como acontece com begônias, peperônias e por aí vai. Como é o nome daquela ali comigo? Ninguém pode, a glaonema, essas plantas que tem o caule suculento ou aquelas que tem bulboso, o Gnats destrói completamente, porque a larva do mosquito se alimenta dessas plantas, tá? E esse mosquito bota os seus ovos nos vasos, atraído pelo cheiro dos compostos orgânicos, principalmente pelo cheiro dos estercos, tanto de ave, mas principalmente de gado e de esterco de gado e de galinha, de ave no caso, né, em geral. E a principal causa de perda das plantas, principalmente das suculentas, é o Gnats. Esse inseto normalmente se alimenta de fungos encontrados no solo. Os adultos são moscas de pouco mais de 2 milímetros que possuem asas escuras e eles possuem dificuldades em voar, permanecendo próximo do substrato ou da bancada das plantas. Precaver é sempre a melhor opção, tá? E a maioria das pessoas não importa com isso, a maioria. Mas eu já perdi muita planta por Gnats, minhas amigas também, então a gente já está vacinada. O ar livre, com sol e chuva, o ar livre mesmo, não estou dizendo cultivo fechado que nem o meu. Ar livre, costuma não ocorrer nenhum problema,
tá? Igual quem tem sítio, quem tem pátio grande, quintal grande, terreiro, não sei como que é nas suas línguas aí, que o ar corre solto, entra aí pelas plantas e vai, não acontece muito isso não. Mas pra gente aqui que tem quintal mesmo, fechado, com muro, pouca ventilação, prato feito pra eles, prato cheio, aliás, pra eles, tá bom? Aí voltando, cá no meu cultivo, meu plantio, então é isso. Aí qual adubo então você recomenda, viu, Marina? Olha, os adubos tipo granulados, como de várias marcas aí, você pode comprar a marca da sua preferência. Eu não vou dizer nenhuma, cada qual usa a sua, ou aqueles vendidos na agropecuária da sua cidade, ou os 10-10-10, 20-20-20, ou os de raizamento, crescimento, aqueles famosos adubos de bolinha. Só tem que ter muito cuidado com eles, porque o manuseio dele discriminado pode matar a planta por causa do excesso de sal. Então, o que se recomenda? Colocar ele no substrato 2 semanas antes de usar o substrato, tá? Ou então, por cima da terra, longe das raízes das plantas. Você vem num lugar aqui, ó, cava aqui, despeja o adubo, cobre, longe das raízes das plantas. Por quê? Porque se for muito... Aí, a dosagem é muito importante, tá? Também. A dosagem, aliás, é mais importante até. Olha, eu tenho aqui vários jeitos, várias formas, vários modelos. Olha, esse daqui, por exemplo, é o 10-10-10. Deixa eu molhar. Tem troco tirado aqui, ó, 10-10-10. Colocar num vidro. Começou a molhar aqui. E além disso, eu tenho aqui, ó, os Desinons, remédio para mosquito, mosca. Geralmente a gente combate cochonilha com remédios que matam carrapato de cachorro. Também funciona muito bem, tá? Ah, tá. Então, voltando aqui, ó, esse aqui eu não vou abrir, que tá meio durinho. Mas esse aqui é o 828-16 para enraizar e crescer e florir, porque o NPK, o P, que no caso é o fósforo, é um número maior, olha, 28. Então, esse é para plantas que você quer que flore ou que você quer que enraize. E por aí vai, principalmente os que vão dar frutos. Mas para as plantas suculentas, não tem necessidade dessa numeração tão alta. Pode usar um 10-10-10 comum mesmo, tá? Ou um outro da sua preferência. Isso aí cada qual vai usar o seu e da marca que achar melhor. Existem várias marcas no mercado e todo o seu efeito é o mesmo. O que manda é a dosagem. Tomar cuidado para não exagerar, menos é sempre mais. Essa regra é válida nesse caso. Então, voltando ao meu replantio, já dei dica de adubo, já dei dica de dreno, já dei dica de substrato. Agora, a dica mais importante. Para plantar uma planta que não esteja enraizada, é necessário que ela esteja, se estiver decapitada, que a decapitação já esteja cicatrizada. Que é isso? Vou usar um exemplo aqui. Eu acho que eu nem tenho mais exemplo, porque eu já plantei tudo. Mas, tenho sim. Peraí que eu vou pegar ali. Olha aqui, essa é aquela decapitação que eu fiz de hastes florais. Passou chuva, passou sol, passou tudo, mas aqui não tem nenhum substrato. A única coisa que temos aqui é dreno. E o meu dreno aqui é casca, chama aquele negócio? Telha, caco de telha. E olha, não só cicatrizou a haste floral, pode ser uma suculenta também, decapitada. Assim, né? Já está enraizando, olha. Na hora de plantar já. Se eu quiser plantar ela agora, como que eu já vou fazer ali, eu já posso. Então, a primeira dica é esperar, pelo menos, no mínimo, se você é apressado, no mínimo 1 semana. É bom esperar, mantenha a planta na mesma quantidade de sol que ela tinha antes. Ou diminua pouca coisa, não mais. E não coloca ela na chuva. Então, esse é um exemplo bem ótimo, ó. Tão sequinha, já está enraizada. Ela tá tomando sol aqui, ó. Tanto é ali não, que ali tava batendo a sombrinha. Eu diminuí a quantidade de sol, mas não tirei do sol, tá? Ela só tá tomando sol aqui meio horário, enquanto que ela tomaria o dia todo. Tá até cholando, né? Mas que é haste floral, tá? Tudo aqui é haste florais, todas aqui. Então, como vocês estão vendo,
principal exemplo, deixar secar bem. É cicatrizar que é a palavra. Cicatrizou bem, as aqui tá molhou, tá melando, mas mesmo assim já tá enraizado, beleza. Aqui, ó, já tá na hora de plantar, pedindo socorro. Tem que plantá-las hoje. Vou plantar, aliás, né? Então é isso. Primeiro, cicatrização. Ou já tiver enraizada também, se for o caso, está só mudando de vaso, tiver cicatrizada. Então, por exemplo, vou decapitar essa daqui. Ó, vou decapitar ela agora. Pum, decapitei. Não vou poder plantar. Óbvio que não. Vou deixar ela em um local seca, de preferência com a mesma quantidade de sol que ela tomava. Porém, sem plantar, tá? E de preferência, pelo menos 2 dias sem chuva, até cicatrizar bem, viu? Feito isso, dito isso, é só colocar no substrato. Ah, outra observação. Se a planta em questão já tiver enraizada, exemplo, esse exemplo aqui, já tiver enraizada, pode plantar e molhar no mesmo dia. Se ela não tiver, por exemplo, esse daqui, plantei ela no substrato, tá bem sequinho e tudo, não vou molhar hoje. Plantei, pum. Hoje ela não vai receber água, essa jardineira. Se o tempo estiver muito seco, talvez eu molhe, borrife um pouquinho de água nas folhas, só para dar um pouco de hidratação para as folhas não murcharem. Mas elas já se adaptaram. Essas aqui, pra vocês verem, estão tudo vivinha. E ninguém aqui estava plantado, ó. Tem plantas que estão enxoladas porque estavam aqui, aguardando serem plantadas. Como aquela dali. Aquela dali ainda falta mudar. Como aquela dali. Aquela dali, essa daqui é uma lágrima, é uma coroa de Cristo. Ela está 1 mês aqui. Maldade, né? E não morre assim, não. Suculenta é forte. Essas aqui, que são plantas mais vagabundas, elas aguentam 1 mês aqui, sem ser plantada. Esse daqui, já tem 15 dias que tá aqui, ó. Ó, a folha tá do mesmo jeito e a flor, porque ela tá na sombra. Ó, murchou algumas folhinhas, pouca coisa, ó. Muito pouca diferença. Isso aqui nem é uma suculenta, entre aspas, é um gerânio. Tá? Eu falei entre aspas porque não deixa de ser suculenta. Resumindo, então, a primeira coisa, essa daqui, ó. Esse aqui, soldadinho, já tem entortou de esperar eu plantar. Entortou aqui, ó. Já cicatrizou, já posso plantar. Ó. Mas esse aqui, eu posso plantar e pôr água. Mas se for de manhã ou de tarde. No meio do dia, melhor não, porque essa água não vai evaporar sem que o sol a esquente na planta. E aí, o que vai acontecer? Vai cozinhar a planta. Então, até para regar tem que prestar atenção. Já matei muita planta fazendo isso. Acabando de plantar, molhando e pondo no lugar mesmo que elas estivessem enraizadas. Se tiver enraizada, vocês sabem que as raízes que sugam a água e levam até as folhas da planta. Porém, essas raízes ainda estão... Elas vão se adaptar, vão nascer de novo. Em alguns casos, elas já nem funcionam mais. O sistema radicular já defasou, já secou. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Essas raízes, talvez algumas ainda prestem, mas a maioria aqui já morreu. Então, quando você vai plantar, aquele sistema radicular ainda vai renovar. Alguns casos, nem todos. Então, é melhor aguardar um pouco mais. Nada de correr para poder... regar não. Só no caso de folhagem, porque folhagem é diferente. Mas no caso de suculenta, não. Aí no fim da tarde você rega um pouquinho, sem exagero. A partir de então, você já começa a regar sempre no fim da tarde ou pela manhã, muito antes do sol chegar. Pelo menos 1 hora antes do sol chegar na planta, no mínimo. Viu? Tá dado aí o recado. Bom, e agora eu vou fazer pra vocês um replante, tá?
aqui uma telinha que eu vou usar. Esse baldinho que já tinha uma planta, lavei, já secou, desocupei, agora eu vou reutilizar. Eu vou plantar um calanchoe, soldadinho sodier, que já tá decapitado aqui há mais de uma semana. Então eu vou estar plantando e depois no final eu mostro pra vocês. Fiz a separação dele, cortei ele em vários pedaços, claro que já tinham raiz. Aqui eu estou tutorando ele com palito de churrasco, porque ele é um pouco comprido e pode tombar no vaso. E para reforçar eu coloquei alguns drenos para firmar. E assim que eu terminar eu mostro para vocês. Tem pedaços de todos os tamanhos. E as folhinhas eu parto ao meio, porque no caso dos calanchoes tomentosa, as folhas até divididas, elas brotam e dão, as duas partes geram broto. Pronto, o meu vaso já está totalmente montadinho. Ele tá um pouco claro e um pouco estiolado, porque tem uma semana, e uma semana faz muita diferença. Então, mas ele vai recuperar. Eu tirei as cochonilhas, dei uma limpada. Bom, e aqui mais um vaso que eu vou estar montando, fazendo um agrupamento aqui. Estarei utilizando mesma coisa, dreno, substrato, e vou estar plantando essa maravilha, que é o nome dessa planta, que tem uma batatinha e dá uma florzinha linda, uma mirabilis. E junto com ela o gerânio da mesma tonalidade. E essas duas não vão ficar sozinhas, são plantas dessas aqui, só a maravilha que precisa de mais água. No caso do gerânio e dos cactos que eu vou estar colocando aqui, não tem necessidade de ficar regando. É mais suculenta mesmo. Em volta eu vou encher de castelinho de fada. Então, a Kemi tá passando atrás aqui, ó, e dando um oi. E eu vou montar aqui esse vaso. É um pouco diferente essa composição, não sei como vai ficar. Mas vamos fazer uma experiência. Se der certo, eu mostro pra vocês. Se não der também, tô precisando de espaço.
meus queridos, foi dada a largada aqui para uma série de replantes, né? Espero que vocês não se cansem, porque daqui pra frente é só o que eu tenho a fazer. Muito, mas muito replantio. E assim que possível, que eu me lembrar, vou estar gravando tudo pra você. E pra não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer um rapidinho. Colocar bem rapidinho, mas vou tentar explicar, para que ninguém fique para trás ou não fique sem entender o que está acontecendo. Mostrar rapidamente é porque o vídeo não fique muito cansativo. Porém, os detalhes eu sempre explico, tá? Esse aqui é o vaso, não tá molhado, secou, tá seco. Essa maravilha não vai ficar nele, foi provisório, porque eu não posso mexer agora no vaso dela, num vaso que eu quero plantar ela. E ela não podia ficar mais tempo, nem o gerânio, sem replantar, porque senão eles iam morrer. Então, é provisória essa montagem. Ninguém se escandalize aí, nem vem me chamar a atenção falando que não se pode misturar, porque é provisório. Até porque eu preciso retirar. Ela daqui ela tem uma batata, né? Então, futuramente eu vou ter que mexer nesse vaso, porque quando ela crescer, porque ela é uma planta florífera, que dá florezinhas. Tem um chumaço dela ali na rua, muito, mas muito grande. Então, quando ela flore, ela tampa formando uma sombrinha aqui. Da mesma forma o gerânio, também vai formar uma sombrinha. Só que o gerânio se adapta muito bem aos cactos e suculentas, porque ele não gosta de água. Assim como os cactos, estapélias, né, e suculentas. No caso da maravilha, ela precisa mais de água. Como ela tem uma batata, ela aguenta também um pouco mais de seca, né? Porque eu tenho ali na rua e eu sei. Mas então essa mistura que parece grotesca não vai permanecer aqui até todo mundo crescer. Então agora é só uma questão mesmo de desafogar, plantar. Mas não é dica, por quê? Ou melhor, plantas que precisam de mais quantidade de água junto com as que precisam de mais quantidade de água. As que precisam de menos junto com as que precisam de menos e assim sucessivamente. Esse daqui eu plantei, mostrei a vocês. Postei também um outro, só que infelizmente na hora de mandar eu apaguei. Aí ficou sem mostrar, que foi o Sedum Nodum. Eu fiz o vídeo também plantando. Mas na hora de fazer a edição, eu apaguei, sem querer. Aí vou ficar devendo. Mas eu fiz todinho. Ele tava em um vaso tipo esse, do mesmo jeito desse, né? E eu pintei, estou tirando esses vasos velhos, pintando de branco, porque branco é a tinta que eu tô tendo no momento, né? Por outro motivo, não. Então, eu tô descascando, assim, que já tá feio, né? Tirando, repintando ele. Quando ele tá bom, não tá em bom estado, não está estragado, aí eu lavo, lixo, tiro aí a decupagem velha, que foi o que aconteceu com esse aqui, e pinto. Mas não vou dar tempo de fazer desenho, essas coisas, porque ultimamente não tô tendo tempo pra isso. Nem material. Eu estou sem tinta, de espécie nenhuma, pra fazer minhas gracinhas que eu gosto, né? Então aí, fica aí pra uma outra hora. Mas vão ter muitos vasos só branco no meu cultivo, o que também não é ruim, né? Também não é ruim. Então aí eu tirei esse tipo desse daqui, não é o caso, né? Esse aqui é outro que precisa de replante também. Quando eu for replantar esse eu vou mostrar, tá? Fazer um vídeo replantando ele, mostrando. Igual aconteceu com esse que eu fiz, porém perdi. Infelizmente. Vou ficar devendo. O Sedum obeso, Lucidum obeso, tava precisando de replantio e eu filmei tudo detalhadamente, mas perdi o vídeo. Mas fica pronto aqui mostrando pra vocês, tá bom que vocês não ficam tão cansados, né? Já tem vídeo aí já de replantios. No caso dele, eu cortei todas as galhas que estavam compridas, porque na verdade eu tenho dois vasos. Esse não é o vaso verdadeiro. Esse é os talos que sobraram do vaso verdadeiro, que rebrotaram, e eu retirei as galhas com raízes já e fiz esse vaso novo, tá? O vaso verdadeiro tá lá no alto, que deixa eu mostrar vocês. Aquele azul lá, ó. Esse aqui é o meu vaso de Sedum obeso, Lucidum obeso. Eu troco sempre a ordem.
quando eu fiz esse vaso, eu cortei as pontas e fiz esse vaso. E as galhas que sobraram me renderam aquele outro vaso meses depois, claro, né? Então é isso, pessoal. E aqui eu me despeço de vocês. Não fiz vídeo mostrando todos os replantios, porque vai ficar cansativo. Um ou outro eu vou fazer. Se vocês quiserem fazer algum pedido em especial, vocês já sabem todos os meus vasos que estão com a marquinha vermelha e que eu vou fazer replante. Se alguém quer ver quando eu for fazer um replante detalhadamente, é só me pedir que eu faço, tá? E se não quiser também, não tem problema, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, pessoal! Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!